ou vamos abrir as Bíblias, né, em 1 Timóteo, capítulo 2. Hoje pela manhã, uma mãe falou assim para mim, falou, pastor, hoje não vai ter, a mensagem não vai ser muito dura não, só que a mensagem já estava pronta. Mas, irmãos, a mensagem, né, ela é uma mensagem instrutiva. E a mensagem é assim, quando nós praticamos a palavra de Deus, é só elogio. Quando nós não estamos praticando a palavra de Deus, é só chicotada, né? Mas algo que faz parte do ofício de pastor é exatamente colocar diante de Deus em oração e falar, Senhor, Tu sabes, todas as pessoas que vão estar no culto lá. O Senhor é onisciente. O Senhor sabe todas as pessoas que estão programando. Fale ao meu coração, traga a mensagem do Senhor ao meu coração, para poder fortalecer e abençoar as mães. Tanto aquelas que estão presentes no culto físico, como aquelas que estão presentes na live. Então essa é a minha oração. E esta mensagem, né, ela foi preparada na quinta e sexta-feira. E ela diz, 1 Timóteo, capítulo 1, e aqueles que encontraram e pode, se coloquem em pé, para nós lermos o versículo 15. Diz assim a instrução da palavra de Deus. Todavia, será preservada através da missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2,15. O que eu tinha falado? Vocês tudo ouviram errado. Brincadeira. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Obrigado, irmão Júnior, pelo alerta. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos orar, fechamos os olhos. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor. Esse culto, ó Pai, é oferecido ao Senhor. A nossa presença, ó Pai, aqui demonstra que o Senhor é prioridade. E que não há nada mais importante neste momento do que aprender da Tua palavra. Do que sermos fortalecidos no Senhor. Ó Pai, nós confiamos na Tua graça e na Tua misericórdia. Ó Pai, na graça que Cristo conquistou por nós naquela cruz, que nós possamos, ó Pai, receber o agir do Senhor, ó Pai, em nossa vida, em nosso coração, em nossos pensamentos. Que o Senhor fale, ó Pai, com esta congregação, com esta igreja. Use a minha vida, ó Pai, que não venha ser a minha vida, o meu intelecto, mas que seja o Senhor me usando para falar aos corações esta noite. É em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Podeis assentar, igreja. Esse texto fala de uma missão que Deus deu às mulheres. O contexto aqui, do versículo 9 até o versículo 15, está falando do proceder da mulher cristã. Seja o proceder dentro do culto, seja o proceder fora do culto. Inclusive é o assunto que falamos hoje na escola dominical. E Deus, aqui falando nesta carta pastoral ao pastor Timóteo, Ele está falando para o pastor instruir as mães, como elas deveriam proceder diante de Deus. E o texto aqui, primeiramente, ele é um texto aplicado à mulher cristã. E depois a homem e a pessoas que não é cristã.
E esta noite eu quero reproduzir este ensinamento com a graça e a misericórdia de Deus. Então, eu quero direcionar primeiramente as palavras a quem é esposa e mãe. E depois os maridos, filhos e todos aqui. Mas este mês nós estamos celebrando, é um mês temático para nós aqui da Igreja Emanuel, que é o mês da família. E domingo passado nós falamos sobre o início da família, em Gênesis capítulo 2. E agora nós falaremos da missão de esposa e mãe. E domingo que vem, se Deus permitir, falaremos um pouco de criação de filhos. E da outra semana ainda não está pronta. Mas o que eu quero enfatizar com vocês é que depois que a família é iniciada, depois que o casamento acontece, o natural é a expansão da família. A expansão da família, a vinda dos filhos, a função de pai, de mãe, é bênção do Senhor. Os filhos são bênção do Senhor. E nós precisamos dar atenção para isso. E a palavra de Deus está falando que Deus deu uma missão às mulheres. E essa missão tem sido esquecida. Essa missão tem sido diminuída pelo mundo. Meus irmãos, eu não quero falar dos ataques que o mundo tem feito à maternidade. Eu poderia simplesmente falar um pouco aqui sobre o absurdo que o mundo incute nas nossas cabeças, que é onde um feto de vários meses pode ser abortado. E quando encontra uma bactéria lá na Lua ou em Marte, celebra a vida. Então uma bactéria em Marte fazem festa que tem vida. E um feto de vários meses pode tirar que não é vida. Sabe, então nem falarei dessas coisas, porque senão te perderei o foco aqui. Mas o que é importante eu dizer de princípio, é que a mãe é muito mais do que um ato físico. Mãe é muito mais do que alguém ser fecundo e trazer à luz. Existe um ditado que é falado para os pais, mas ele é verdade para as mães também. Alguns pais falam de forma assertiva, pai não é quem faz, pai é quem cria. Mas essa frase também poderia ser dita às mães. Mãe não é quem deu à luz, mãe é quem cria. E para muitos filhos ou netos, tem chamado até mesmo a avó de mãe. Porque tem visto ou tido um contato muito maior com a avó, a ponto de chamar vó de mãe. E a Bíblia vai dar a entender estas coisas. Que o papel de mãe não é só colocar um filho ao mundo. O papel de mãe não é só dar à luz. O papel de mãe envolve instrução da criança, instrução do filho. E isso está ficando esquecido. Tem um ditado bem assertivo também que diz que educação vem da onde? Berço. Meus irmãos, e trabalhando um pouco como pastor na área do ensino, vendo a minha esposa comentar na área do ensino, isso é verdade. Porque se aquela criança não tiver uma educação em casa, ela não fica quieta na creche para ouvir a matéria. Ela não tem concentração na EMEI para aprender a matéria. Porque educação não é da escola. Educação vem de berço. Porque até para se comportar na escola, para aprender qualquer coisa, socialização, para aprender a colorir, para aprender o alfabeto, tem que ter disciplina, tem que ter instrução. E instrução vem de berço. E nós estamos vivendo sem isso. Estamos celebrando uma maternidade sem instrução. Estamos celebrando uma maternidade sem educação. Coisas que fazem parte da missão de mãe. Então eu quero explicar esta noite esta missão que Deus deu. Versículo 15 fala que a mulher será preservada através da sua missão de mãe. Qual missão é essa? Primeira coisa que eu quero explicar
é qual missão é essa? Quando Deus deu essa missão à mulher? Essa missão foi dada à mulher lá em Adão e Eva. É o contexto aqui, olha o versículo 13. 1 Timóteo 2,13. Então nós temos aqui, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ele está pensando lá no Gênesis. Ele está falando que a mulher que quer agradar a Deus, a mulher convertida, a mulher que é preservada, ela tem que entender que a conversão, ela tem a função de levar a pessoa convertida, homem e mulher, naquela vida antes do pecado. Naquela vida inicial, lá no Éden. Então, o que Deus falou para a mulher lá no Éden? Qual é a missão dada no capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis? A mulher. Então, a Bíblia vai dizer, logo no seu início, que a mulher foi formada. E a mulher foi formada da onde? Da onde a mulher foi formada? A mulher foi formada da costela do homem. Ela não foi formada junto com o homem. Ela não foi formada no mesmo dia que o homem. Ela foi formada de uma parte do homem. É assim que a Bíblia ensina. E por que ela não é formada nem no mesmo dia e nem da mesma forma do homem? Porque a missão da mulher é diferente da do homem. A missão é uma missão diferente, não é igual. O homem é formado primeiro, a mulher é formada depois. E aí Deus vai dizer no capítulo 3, que a mulher é a auxiliadora do seu marido. A mulher não é gerente do marido. Não é gerente junto com o marido, mas a mulher auxilia a liderança do marido. Então a conversão, ela faz a mulher buscar forças em Deus para executar essa missão de ser auxiliadora do marido. Mas existe outra função que foi dada à mulher, além de ser a missão de auxiliadora. A mulher, ela iria dar à luz, inclusive em meio a dores. Ela daria à luz filhos. E ela então recebeu a missão de ser mãe, de procriar, de povoar a terra. E essa missão de mãe envolvia outras coisas, como criar filhos para a glória de Deus. E nós temos várias passagens nas Escrituras, muitas passagens no Antigo e no Novo Testamento, que a mulher sábia edifica a casa, que quem edifica a casa não é o homem, quem edifica a casa é a mulher. Nós temos muitas passagens no Velho Testamento, falando que a mulher com os filhos em volta da mesa é bênção na vida do marido, mostrando que o papel da mulher não é somente colocar filhos ao mundo, mas o papel da mulher é dar as instruções iniciais para os seus filhos. E a Bíblia vai dizer também que as mulheres mais velhas deveriam ensinar estas coisas às mulheres mais novas. As mulheres mais experientes deveriam repassar esta mensagem que eu estou falando aqui às novas, recém-casadas. Então, qual é a missão que Deus deu à mulher? A missão que Deus deu à mulher, eu quero que vocês lembrem aqui, de auxiliar o marido, de ter e educar filhos, e de repassar essa mensagem para frente. Essa é a missão que temos no livro do Gênesis. Nós vamos ter algumas outras coisas. Abra sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. 1 Coríntios 7, 32. Olha o que diz a palavra de Deus às mulheres casadas e solteiras também. 1 Coríntios 7, 32.
falando sobre a função de quem é casado e de quem é solteiro é diferente. Assim como do homem e da mulher é diferente. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo e de como agradar a esposa. O que ele está falando aqui para os homens? As coisas do mundo é da rotina. Verso 34. E assim também está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupe com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Nós temos, a Bíblia vai falando essas coisas e vai trazendo que a mulher casada tem uma missão. A mulher solteira cuida das coisas de Deus, a mulher casada cuida do marido. Sabe por quê? Porque o líder da mulher solteira é Deus. O líder da mulher casada é o marido. E o líder do marido é Deus. Então, é assim que a Bíblia coloca. Então, o primeiro passo aqui é o entendimento da hierarquia, para nós entendermos qual é a missão. Porque a mulher casada, o Deus não é o primeiro líder dela, Deus é o segundo, o primeiro é o marido. Ah, mas eu sigo a Deus. Então, Deus fala para você obedecer ao marido no sentido, não estou falando aqui de um sentido machista, eu estou falando num sentido aqui de hierarquia dentro de casa. Só que nós somos distraídos e atacados, porque muitas mulheres não conseguem ver, e muitas mulheres casadas, e não conseguem ver o marido como uma liderança, mas vê o marido e trata com um igual. E se ela trata como igual, ela foge da sua missão de mulher cristã. Porque para executar uma missão, e essa missão é dada por Deus, de auxiliadora, de ser uma mãe que educa e passar essa mensagem para frente, tem que ter alinhamento, disciplina, planejamento, renúncia. Quando a gente vê um pelotão no exército, primeira coisa, todo mundo alinhado. Todo mundo alinhado, uma fileira. Você não olha para o lado assim, você não vê ninguém fora. Aqui dali, irmãos, é um simbolismo do alinhamento que precisa ter para executar uma missão. É preciso ter disciplina, é preciso ter planejamento. Agora, a primeira coisa é, a mulher moderna, hoje, vocês que estão aqui me ouvindo, vocês entendem que vocês têm uma missão de Deus? Aquela mulher que se considera de Deus, aquela mulher que se considera seguidora de Cristo, você está vivendo uma missão espiritual, porque a Bíblia diz que a mulher cristã tem uma missão espiritual. Tem alguns ditados que falam, missão dada é missão cumprida. Na sua vida está sendo dessa forma? Nós estamos vendo maridos que têm esposas que não exercem a missão de auxiliar. Nós estamos vendo filhos mal educados, porque a mãe não está a mulher não está auxiliando e a mãe não está educando. E por que isso não acontece? Porque uma das grandes estratégias de ataque do inimigo chama distração. Isso é o que acontece nos dias atuais. Vamos mexer em uma área para distrair o foco, para levar o soldado para aquele lado para a gente atacar de cá. E nessa guerra espiritual que acontece entre o reino das trevas e o reino da luz, nós estamos sendo distraídos. E a mulher está sendo distraída exatamente para não executar a sua missão. E aí o versículo 14, que é o contexto do versículo 15, que é o que está explicando, olha o que diz 1 Timóteo 2,14, Adão não foi iludido, mas a mulher,
sendo enganada, caiu em transgressão. Eu quero que você entenda o versículo 14. Vou ler de novo. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia está narrando uma missão e um ataque. A missão está no verso 15, o ataque está no verso 14. Quem que está atacando? Satanás. Quando? Lá no Éden. Versículo 13, quem que era o alvo do ataque? Eva. Quem pecou? Adão e Eva pecaram. A responsabilidade do pecado é mais de Adão do que de Eva. Os dois comeram o fruto, mas note o que acontece ali na hora daquela árvore. O estrategista, o inimigo de Deus, o príncipe das trevas, ele vai atacar quem? Ele quer atacar quem? O homem, que é a liderança. Mas como que ele ataca a liderança? Ele fala o seguinte, ele podia chegar como a serpente lá na árvore e falar direto com Adão. Só que ele não fala direto com Adão. Porque se a serpente fala direto com Adão, o que Adão ia fazer? Não come. Se a serpente fala com Adão, Adão não come. Então eu vou fazer Eva dar para Adão, aí ele come. Adão não come da mão da serpente, Adão come da mão da esposa. Sabe qual que é o ponto fraco do homem? É a mulher. A maioria dos homens fazem das tripas coração para não divorciar, para não separar. Porque o ponto fraco do homem é a mulher. Sabe, eu quero que as irmãs entendam isso. A mulher foi enganada. Quando a mulher come do fruto, a Bíblia diz, não sou eu não, verso 14. Os dois comeu, só que a mulher comeu por engano. O homem comeu por curiosidade. Um comeu querendo comer, e o outro comeu achando que ia ter mesmo aquilo. Você entende isso? Note as escrituras, meus irmãos, as escrituras estão falando que a mulher deve ser protegida pelo homem. E a forma desta mulher ser protegida pelo homem é ela não tomar a função do homem. Que quando Deus dá a função de liderança para o homem, não é para diminuir a mulher, mas é para que a mulher fique protegida. A esposa é o ponto fraco do marido. Você quer ver uma coisa entrar dentro da sua casa? Entra primeiro no coração da sua esposa. Porque você não deixa entrar por um vizinho, você não deixa entrar por um colega, você não deixa entrar por um irmão, mas pela esposa entra. Satanás sabe disso. E esse ataque está acontecendo a todo momento às mulheres. As mulheres estão sendo atacadas. E os homens muitas vezes não fazem nada porque amam elas. Agora, eu quero que as mulheres entendam que uma vez na história, lá no jardim, Satanás viu a mulher como a fragilidade do homem e viu a mulher como a parte mais fácil de enganar. Isso é história. E você precisa entender que o seu comportamento como mulher vai mudar a vida do seu marido e da sua casa. Pare de ser distraída, esposa, mãe. Deixa eu explicar algo para você. Vamos supor que o lar, o salário do seu marido está curto e vocês estão tendo que viver bem no vermelho. Você como mulher, você tem duas opções. Eu não vou falar que uma dessas é errada. Mas você tem a opção de ir trabalhar, ou você tem a opção de estimular o seu marido no trabalho. Como assim?
Ou eu posso trabalhar, ou eu posso incentivar o meu marido a fazer uma faculdade. Eu posso trabalhar, ou falar para o meu marido abrir um negócio. Eu posso trabalhar, ou eu posso falar, meu bem, sai dessa empresa, vamos orar por algo melhor. Eu não estou falando que um ou outro é errado. Eu só estou dizendo o seguinte, que o papel da esposa não é tomar a responsabilidade de liderança financeira na casa. Porque o papel da mulher não é se ela trabalha ou deixa de trabalhar. O problema é que a Bíblia deu a missão de auxiliar. E se os dois chegam à seguinte conclusão, que trabalhar é a melhor forma de auxiliar, então amém, que assim seja. Mas eu quero falar para a mulher que existem outros meios de auxiliar. Porque talvez o marido está desanimado, talvez o marido não gosta de estudar, não quer fazer uma faculdade, talvez o marido não consegue um emprego melhor porque ele só chega com a cara mal-humorada no serviço, ele não conversa com o gerente, ele não conversa com o encarregado, e aí ele não é promovido nunca. Se aquela mulher entender que a missão dela é auxiliar, e ela começar a encher a bola daquele marido, e ela começar a ser o coach daquele marido dela. E ela começar a elogiar aquele marido, ao invés de falar que ele é um banana e que as torneiras estão tudo pingando, e a casa não pinta não sei quantos anos, e ao invés dela começar a falar os defeitos e colocar ele como alguém abaixo da média, aquela mulher então começa a falar, eu vou fazer esse homem decolar. Eu vou fazer esse homem se sentir o melhor marido, mesmo que ele não seja. Vou. Rapaz, e aquele marido, então, ele chega no serviço diferente. Ele fala, rapaz, mas eu sou isso mesmo. E aquele marido, então, ele anima. Sabe, irmão, porque esse é o papel da auxiliadora. O que é auxiliar? É fazer uma coisa difícil ficar mais fácil. Um pedreiro trabalha sem servente? Trabalha, com dificuldade, bem lento. Mas na hora que você põe um servente ali para auxiliar, a obra deslancha. Essa é a missão que Deus deu às irmãs. Essa é a missão de mulher. Talvez muito mais do que trabalhar e trazer 1, 2, 3 salários mínimos para casa. É você levar o seu marido ao crescimento e fazer com que o seu marido tenha um prazer muito grande de estar com você. Sabe, mas o inimigo distrai a gente, e a gente fala, sabe o que a gente está precisando? A gente está precisando de um dinheirinho a mais. E aí, já começa a viver como igual, porque ele trabalha, você também trabalha. Ou então os dois trabalham, os dois limpam a casa, os dois revezam em tudo, e aí você já não tem mais hierarquia. Destruiu. E a mesma coisa acontece com criação de filho. A Bíblia fala que quem cria filho é os pais, mas este filho pequeno é criado pela mãe. Quem ensina as primeiras coisas é a mãe. Nós estamos mandando para a creche, eu não estou falando que mandar para a creche é pecado. Só que o que eu estou querendo dizer é que Deus não fala para mandar para a avó. Deus não fala para mandar para a creche, Deus fala... Porque se o seu filho está indo para a creche, é porque você está indo fazer o quê? Ganhar dinheiro. E você sabe o que vale mais do que dinheiro? Filhos bem criados. Eu quero falar para vocês, pela experiência que eu tenho, não só daquilo que eu vivo, mas daquilo que eu ouço os irmãos. A presença paterna vale mais do que boa escola. A presença paterna vale mais do que boas roupas, bons presentes. A presença paterna, né, pai e mãe, vale mais do que bairro que você mora. Nós temos visto muitas pessoas, sabe, atingir grandes funções em empresas e ser bem-sucedido financeiramente e não dar importância para os pais. Eu quero que você entenda que lá no Rio Grande do Sul nós estamos acompanhando a distância.
devastou lá 300 cidades, aproximadamente. Meus irmãos, você sabe qual que é a única coisa que a gente leva para o céu? São pessoas que a gente apresenta Jesus Cristo para elas. Muitas pessoas, você já imaginou uma pessoa que comprou um carro, irmão Virgílio, naquela semana, foi lá, financiou na garagem o carro, a enchente levou. Você imagina um casal, Virgílio, de pouquinho, casado há 6 meses, financiou uma casa na Caixa Econômica, a enchente veio e levou, não tem casa, financiamento, sabe que a Caixa não vai cobrar? Cobra. Meus irmãos, estas coisas são tristes, mas essas coisas nos mostram o que realmente importa. Sabe, bom salário, dinheiro, casa boa importa depois da nossa presença. Depois que a gente é mãe presente, depois que a gente ensina filho educado, depois que a gente ensina a ser educado, a ser respeitador, então essas coisas têm valor. Mas nós estamos vendo hoje muitas mães trocando a presença com o filho, para poder colocar o filho talvez numa escola particular, talvez para comprar um danoninho para o filho, talvez para 2 vezes no ano levar para passear em Caldas Novas. Irmão, não vale a pena. Não vale. Porque quem está dizendo é a Bíblia. Deus te deu uma missão espiritual. E se você quer trabalhar e se empenhar, espera seu filho ter uma idade maior e faça isso. Não com seu filho pequeno. Agora, existem algumas situações. Tem hora que a gente encontra Cristo meio tarde, então a gente já encontra Cristo talvez com um casamento que está meio descompensado, talvez a gente encontra Cristo sendo pai solteiro, mãe solteira, aí é uma outra coisa. E então não tem jeito de ficar sem trabalhar, porque senão morre de fome. Mas nós não estamos falando desses casos. Sabe por quê? Graças a Deus, esses casos não são a maioria. Mas eu quero que você entenda que Deus deu às mulheres uma missão. E quando uma missão vem de cima, irmão Adriano, aquele que está dando a missão espera que seja executado. Então eu quero falar para as irmãs aqui, Deus deu a missão, vocês sabem a missão. A missão é 3 coisas. A missão é auxiliar o marido, é ter e criar e educar filhos, e você passar o papel de mulher para frente, que é essas 2 coisas. Cuide com as distrações. Talvez melhor do que você fazer o que seu marido está fazendo, é você estimular ele, para ele ser um marido animado, feliz. Algumas pessoas vão dizer assim, pastor, mas eu estou fazendo isso, mas eu orei. Meu irmão, não quero saber se você orou, eu quero saber se Deus te deu resposta de oração. Porque eu estou cansado de ver gente falando, eu orei para trabalhar, eu orei para namorar, eu orei para mudar de cidade. Irmão, não quero saber quem orou, quero saber se Deus respondeu. Porque a gente não toma uma decisão quando a gente ora. A gente toma uma decisão quando Deus responde. Então nós temos que orar. Mas se Deus não responder, fica parado. Tenha uma ação, não quando você ora, mas quando Deus responde. Se Deus falar vai, você vai. Se Deus falar fica, e se Deus não falar nada, fica. Porque nós estamos vivendo uma época onde muita gente fala assim, pastor, eu estou orando, eu orei. Mas Deus respondeu? É o seu relacionamento com Deus. Sabe, e tem muitas pessoas, mulheres, mães, esposas, orando por assuntos que já estão escritos na Bíblia. Irmão, se tem um assunto escrito na Bíblia, eu não tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia e praticar. A gente ora para assuntos que não estão claros na Bíblia. Será que é para eu perdoar? Será que é para eu visitar minha mãe? Irmão, assunto que está claro na Bíblia não tem que orar, tem que praticar. Você pode orar para você criar coragem de praticar. Então nós estamos vivendo um momento de distração espiritual. Sabe,
Eu quero falar para as irmãs. Muitas vezes a grande distração que Satanás usa na vida das mulheres é fazer muitas coisas. E aí você vê as mulheres muito mais ativas do que os homens, fazendo 2, 3, 4 coisas. E aí acaba fazendo muitas coisas e não faz nenhuma por completo. Ou quem faz muitas coisas é difícil fazer uma bem feito. Se você é uma esposa, se você é casada, mãe, não olhe o quanto a sua vida está corrida. Mas olhe o seguinte, o que eu estou fazendo que Deus pede? E eu estou conseguindo completar o que Deus pede? Porque muita gente está tão corrido, sabe? E aí você pode deparar com o paradoxo de uma mulher cristã, falar assim, eu estou tão corrido que eu não tenho tempo de auxiliar meu marido. Eu estou tão corrido que eu não tenho tempo de educar meu filho. Mas você foi criada para isso. O que você está fazendo que você não tem tempo para fazer as duas coisas que Deus criou você para fazer? Ah, não, mas é que eu estou trabalhando, eu estou ajudando isso, e lá na igreja eu estou na liderança disso, e lá... Para tudo. Coloque Deus. Coloca Deus. Irmãos, Deus, Ele não fez o pior para nós. Aquele que construiu sabe exatamente como nós vamos sentir queridos e amados. Cuidado com as distrações. Cuidado de fugir da sua função. Função essa criacional. E para finalizar, então primeiro é saber a missão, segundo é cuidar com as distrações, e o terceiro e último, o amor de Deus é demonstrado, o amor a Deus é demonstrado quando a gente executa a missão recebida. Sabe o que Jesus disse em João 4:34? A minha vontade é fazer a do Pai que me enviou. Sabe como que Jesus demonstra amor a Deus Pai? Quando ele fazia a vontade do Pai. Sabe, a mulher não vai demonstrar o seu amor cristão assumindo lideranças, assumindo campanhas em primeiro lugar. A mulher, depois que ela executar a missão de mãe, ela pode fazer as outras coisas. Mas primeiro vem missão de mãe e missão de auxiliadora. Pastor, eu estou fazendo mãe e auxiliadora. Então faz qualquer coisa, o mundo está aí. Faz o que você quiser. Mas é preciso nós focarmos nisso. A mulher que vive pela fé, ela vai querer agradar a Deus, e este é o versículo aqui, o versículo 15. Todavia será preservada através da missão de mãe. Meus irmãos, essa palavra preservada, ela tem muito significado. O primeiro significado aqui é salva. Mas o contexto não está falando de salvação. Então eu vou colocar essa preservada, imagina uma engrenagem. Como que eu preservo uma engrenagem? Eu ponho óleo nela para ela trabalhar e não estragar. É o que acontece com o motor dentro do carro. É difícil, né, essa ilustração para a mãe, mas a ideia é aqui, que é a missão de mãe que não vai desgastar a sua vida. Tem muitas mulheres com depressão, ansiedade. Tem muitas mulheres sofrendo, maridos tratando mal elas, e talvez patroa tratando mal, e muitas coisas. Só que Deus deu para você duas funções, sabe para quê? Te preservar. Sabe, porque se você estimular o seu marido, quem trata a pessoa com amor, recebe o quê? Amor. Quem trata com respeito, recebe o quê? Respeito. Gentileza gera gentileza. Grosseria gera o quê? Então talvez você não está precisando falar, eu vou auxiliar este homem que Deus me deu.
Eu vou criar este meu filho aqui, vou dedicar, porque isso no futuro vai trazer boa recompensa a mim, isso vai me preservar. Filhos precisam do seu tempo. Maridos precisam do seu tempo. Sabe, ser mãe é exatamente aquilo que o seu filho precisa. E ser auxiliadora é exatamente aquilo que o marido precisa. Adão foi criado primeiro. E Deus cria Adão primeiro para ele sentir falta da mulher. E aí Deus vai criar a mulher só depois que Adão reclama. Ué, mas todo mundo tem, eu não. Deus espera reclamar, porque talvez se cria no mesmo dia, o homem fala, mas eu não pedi. Se cria no mesmo dia, é o senhor que quis me dar. E aí Deus cria depois para o homem valorizar, sabe? Porque a mulher é importante na vida de um homem e na vida dos filhos. A mulher sábia edifica a casa, cuidando do seu marido, que é o pai, e cuidando também dos seus filhos. Vocês são mulheres cristãs, vocês são mulheres tementes a Deus, então faça aquilo que Deus pede para vocês. Então, para concluirmos aqui, né, se é uma missão, vem de ordens superiores, e é preciso então executar. Aquelas pessoas, aquelas mulheres, que dizem ser piedosas, que dizem viver em amor, quem ama, obedece a Deus. Ser mãe é uma missão que envolve alinhamento, disciplina, planejamento e renúncia. Nunca é tarde demais para começar a praticar o conhecimento adquirido. Entenda isso. Deus não te trouxe aqui para você falar, pastor, nossa mensagem falou comigo, mas está tarde demais, eu já errei. Meus irmãos, Deus não erra não. Sabe o que deve te animar essa noite? É exatamente isso. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele não erra. Deus não te trouxe aqui para você falar, essa mensagem é boa ou é ruim. Deus te trouxe aqui para você falar, Senhor, me ajuda a praticar. Não é falar, eu pratico ou não pratico. É falar, Senhor, me ajuda a praticar a partir de agora. Senhor, não dá para eu praticar tudo mais, mas eu vou praticar o que dá para ser praticado. Senhor, minha vida já passou, coisas não voltam atrás, mas eu quero corrigir agora. Talvez as coisas ruins que eu colhi ou estou colhendo, foi porque eu tentei fazer do meu jeito, eu segui a minha missão, eu não segui a missão do Senhor. Eu quero falar que dentro dos corações aqui presentes, tem muitos bons pensamentos. Dentro dos corações aqui, tem boas intenções. E eu não duvido das boas intenções das mulheres, mães e esposas aqui. Eu só duvido da força que vocês têm para executar elas, sem Deus agir na vida de vocês. Porque tem um ditado que diz, de boas intenções o inferno está cheio, irmãos. As boas intenções, para ser praticadas, precisa do poder de Deus. E é exatamente para isso que nós estamos aqui, para orar. Vocês podem orar, eu vou orar por vocês. Para que vocês falam, Deus, me ajude a praticar as coisas boas que eu penso. Porque o que não falta não é intenção boa, o que falta é força para fazer. Porque muitas pessoas têm uma intenção maravilhosa na hora da mensagem, mas na segunda-feira, na terça, já está vivendo outra atmosfera, vamos dizer assim. Outra linha. Muitos saem da igreja felizes, a briga acontece dentro do carro. Entra aqui na porta da igreja feliz, olha que desce na garagem, está em briga. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nós precisamos
não é de saber o que Deus quer. Isso é importante, mas mais importante é ter força para fazer o que Deus quer que faça. E é isso que eu quero incentivar vocês a orar. Sabe, mulheres, que vocês busquem Deus para cuidar de vocês. Que vocês, sabe, vivam a missão de Deus para que o marido de vocês cuidem de vocês. Que vocês sacrifiquem talvez algum emprego, algum salário por causa do filho de vocês. Porque um dia você vai falar para o seu filho sacrificar o serviço dele para visitar você. Um dia talvez você vai achar ruim de um filho que não te liga o tanto que deve te ligar, ou que não te visita com a frequência que você gostaria. Sabe por quê? Porque ele está trabalhando demais. E adivinha onde ele aprendeu isso? Quando você trabalhou muito e colocou ele na mão de alguém. Vamos colocar em pé, vamos orar.